Paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de deixar uma palavra para a nossa meditação nesta tarde, nesta noite, que já passamos de 6h23 da tarde. Estava lendo e meditando uma palavra do Senhor aqui no livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 4 e 5. Isaías 53, capítulos 4 e 5. A palavra do Senhor vai nos dizer da seguinte forma: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra do Senhor vai nos dizer nesse capítulo 53 de Isaías a respeito de uma visão profética do profeta Isaías, ao qual ele vai nos falar nesse capítulo 53 a revelação que o profeta Isaías teve a respeito do sacrifício perfeito ao qual o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Aleluias. O capítulo 53 de Isaías é uma visão perfeita, uma visão muitos anos antes de esse sacrifício ser feito na cruz. O profeta Isaías já teve uma visão perfeitamente idêntica, que seria o sofrimento de Jesus ali na cruz, nos dizendo de um homem sem pecado, sem mácula, a qual Deus um dia olhou dos céus para essa terra, e a Bíblia nos fala que ele não viu nenhum justo sequer nessa terra. Ele poderia muito bem acabar com toda a sua criação, ele poderia muito bem destruir tudo essa criação dele que somos nós, porque a terra, o ser humano se corrompe muito fácil, se deixa levar pelas coisas do mundo. E o Senhor, olhando do seu alto e sublime trono, olhou para nós nessa terra e não viu um justo, alguém que fizesse o bem. Mas em vez dele fazer essa destruição em massa para destruir toda a humanidade, seu coração se moveu de íntima compaixão. Então o nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus, colocou em prática um plano de salvação para toda a raça humana. Plano este que ele enviaria o seu próprio e único Filho para fazer um sacrifício ali naquela cruz para a redenção de todos os pecados, de toda a humanidade, de todos nós, pecadores, judeus, não judeus, toda a terra, toda a raça. Então ele, colocando em prática esse plano, desceu o seu Filho dos céus, da destra de Deus, e deu a sua vida ali na cruz do Calvário. O profeta falando sobre esse sacrifício, o mais perfeito sacrifício. A Bíblia vai nos falar que o sacerdote, ele fazia sacrifício pelo povo, oferecia animais ali no templo, ali no Santo do Santo, no santuário, em favor do pecado. Mas esse sacrifício ao qual os sacerdotes faziam não era o suficiente para pagar os nossos pecados. Era um sacrifício ali pelo povo para que os pecados que eles tivessem ali fossem perdoados, mas não era o suficiente para arrancar, não era o suficiente para pagar a nossa dívida. O profeta fala parecendo que estava praticamente debaixo da cruz do Calvário, teve toda essa visão maravilhosa a qual o profeta Isaías teve.
No livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 11 e 12, a palavra do Senhor vai nos falar da suficiência desse sacrifício que foi capaz de resgatar a minha vida, a sua vida, pois nenhum sacrifício, meu sangue, a minha vida, o sangue de nenhum animal seria o suficiente para pagar os meus pecados, para pagar a minha dívida, pois nascemos no pecado, somos pecadores. Aí o profeta, o escritor aos Hebreus nos diz assim no capítulo 10, no versículo 11 e 12: E assim todo sacerdote aparece a cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar pecados. Mas este, oferecendo um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Esse Cordeiro, que se chama Jesus Cristo, desceu do alto céus, pagou este sacrifício suficiente para comprar a raça humana do pecado, pois o diabo, dia após dia, aparecia perante Deus, acusando a criação dele de pecados, acusando de tudo, chegava perante Deus nos acusando. Aí logo após esse sacrifício ser feito, esse perfeito sacrifício, ele não teria mais esse direito de me culpar pelos meus pecados, pois ele me comprou com seu sangue, com seu maravilhoso sangue, para que assim eu pudesse ter direito da Nova Jerusalém, das promessas, para que assim ele me fizesse herdeiro da sua promessa. A promessa qual que ele não me prometeu boa vida nessa terra, pois ele me disse na palavra, para quem gosta, para quem ama a palavra de Deus, que sabe, ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. No livro de Apocalipse, ele também nos disse várias formas, várias vezes, promessas, dizendo que numa dessas promessas, ele disse: aquele que vencer, eu lhe darei o direito que se assente à destra de meu Pai, eu lhe darei o direito para comer da árvore da vida, eu lhe darei o direito a uma morada. Aleluias. Oh, glórias a Deus. O Senhor nos prometeu uma morada. Morada essa ao qual, depois de ele ter subido para o céu, ele nos preparou essa morada, a Nova Jerusalém de Deus. Ele nos disse que não haveria mais pranto, não haveria mais choro, não haveria mais dor, não haveria mais sofrimento, pois os céus, o velho céu, a velha terra, tudo se passaram, e o mar já não existe. E ali ele criou uma nova terra, a Nova Jerusalém, um lugar tão lindo, tão maravilhoso, e enxugaria de nossos olhos toda lágrima. Nesse sacrifício ele nos prometeu isso, ele nos disse essas palavras, são palavras dele, é a Bíblia que nos fala, é a palavra do Senhor que nos fala, não é carinho de pregador, não é nada falado por humanos tão pecadores, é o próprio Senhor que nos prometeu esta morada. Nos comprou por um preço muito caro, meu irmão.